Deus e amado Pai Celestial, depois de cantarmos hinos de louvor e adoração ao Senhor, queremos nos aproximar de Ti em oração para dar-te graças por mais um dia na Tua presença, Pai, sabendo que o Senhor é o estímulo, é a força renovadora da nossa alma, da nossa vida. Como tem sido bom estar aqui ouvindo esses louvores que mostram para nós quão real, quão presente o Senhor é em nossas vidas. Pai, muito obrigado pelos meus irmãos que aqui estão fazendo acontecer este culto, Pai, e também pela audiência, pela igreja que está em casa, a igreja do lar. Queremos abençoar, Pai, em o nome de Jesus Cristo, queremos rogar a Ti para derramar as bênçãos. Deus, também queremos lembrar da Simone, irmã Simone, que pede oração, Pai, pois Tu sabes onde está o mal, onde está a enfermidade. Tu és o grande curador que já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Portanto, Deus Santo, Deus vivo de misericórdia, vá de encontro, Pai, à necessidade da Tua filha e ajuda ela, socorre ela nesse momento, Pai. Tuas mãos são mãos que curam, que ressuscitam, são mãos que restauram, Pai. E se alguém também nos ouvindo em casa, no lar, com algum tipo de enfermidade, Senhor, envia a Tua palavra para curar, envia o Teu Espírito Santo, Senhor, para vir e trazer a libertação. Nós sabemos que a Tua palavra, ela tem a unção que despedaça todo o jugo do mal. Pai, dá-nos um culto de vitória, dá-nos um culto abençoado, dá-nos um culto onde possamos, Pai, quando terminar o nosso trabalho, o nosso momento de adoração, possamos voltar para o nosso lar e quem já está em seu lar possa, Pai, sair da conexão dizendo: obrigado, Senhor. Mais uma vez o Senhor falou conosco, mais uma vez o Senhor tem nos abençoado. Pai, alcance todos, abençoe a todos os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos mais uma vez com sua graça, sua misericórdia, como Ele sempre tem feito por nós. É um prazer, mais uma vez, poder estar aqui para falar a palavra, para poder ter aquela confiança em Deus, aquela convicção que a palavra encontrará guarida em algum coração. Certo é que Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, a palavra de Deus está percorrendo, disse Isaías, toda a terra. E representa o quê? Deus batendo no coração e pedindo para entrar. Bem-aventurados são aqueles que deixam ele entrar. Quando ele entra, com certeza ele cura, ele transforma, ele prospera, ele abençoa, ele liberta, ele restaura. Então, que Deus possa encontrar um cantinho aí na sua casa, que você seja uma sunamita bem-aventurada, que tenha um quartinho aí no seu coração, ainda que pequenininho, tenha um cantinho aí no seu coração, para Jesus entrar e fazer aquilo que Ele desejar fazer. Nós vamos abrir a nossa Bíblia e lê-la no livro de Salmos. Vocês que estão em casa, Salmos de número 37 é onde nós leremos a Escritura. Salmos de número 37. Louvado seja Deus. Vamos cultuar, vamos servir a Deus, vamos entender quão privilegiados nós somos, quão bem-aventurados nós somos por sermos chamados em Cristo Jesus de justos. Os justos nessa noite
estão mais uma vez em perfeita comunhão, harmonia, companheirismo, ligados. Os membros do corpo de Cristo nessa noite estão ligados um ao outro para juntos crescerem, para juntos serem alimentados pela palavra. Então vamos, Salmo 37, verso de número 16, diz assim: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Olha que coisa maravilhosa. Os justos não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Então não precisamos ter temor. Quando Jesus disse que haverá pestes, fomes, fique tranquilo. Se você é justo ou justificado pela fé e luta para viver uma vida de caráter reta, pura diante de Deus, a Bíblia diz que você não vai passar vergonha. A Bíblia diz, não, versículo 19, não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga. Então, espera aí. Quem pega emprestado e não paga é o quê? Ímpio. Aqui diz, o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra. Olha a herança dos justos. E aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência, olha que bênção, é abençoada. Viu? Os filhos e os filhos dos filhos de quem é justo carregam o quê? A bênção do Senhor. Sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios serão desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria. A sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o,
mas não se pôde encontrar. Olha o que a Bíblia está dizendo. O ímpio vai sumir um dia deste, irmão. Isso é a Bíblia que está dizendo. O homem mau, o homem ímpio, o homem injusto, o homem inimigo de Deus vai ser varrido da terra. É a Bíblia que está dizendo isso. Então não tenha inveja do ímpio, por prosperar, por crescer, como disse Davi, por espalhar, como ele se espalha sobre a terra. Não tenha despeito dele. Deus diz que ele vai sumir. E o justo vai frutificar, crescer e herdar. Não é um lote, não é um hectare, não é toda a terra. Então diz aqui, verso 35, viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Olha que riqueza! Observe o homem sincero, é o que está dizendo o verso 37. Considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, lembra do irmão Brana falando? Duro é o caminho do transgressor. Não vale a pena ser desobediente, rebelde. A Bíblia diz, quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas desaparecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Querido Jesus, amado Deus e Pai, esse salmo já é uma pregação e tanta para nós, Pai. O salmista Davi veio aqui, já pregou, dizendo sobre a prosperidade dos pecadores sendo estipada, minguando, desaparecendo. Os dias de prazeres do homem mau, ímpio, que até desdenha do cristão, do homem justo. Pai, aqui na Tua palavra está dizendo que esses dias acabarão. Como disse o Senhor na terra, hoje vocês passam por dias de tristezas, dias de angústias, e o mundo está rindo. Mas logo, logo o mundo vai chorar e lamentar, e vocês irão rir de alegria, porque o esposo breve virá. Como aquela grávida que antes de dar à luz está angustiada, chorando, tensa, nervosa, mas logo que pega seu filho em seu braço, se alegra, Pai. Foi o que o Senhor nos disse, porque um filho nasceu. Pai, um dia destes, essa igreja que está como essa grávida para dar à luz, tensa, nervosa, angustiada, logo ela pegará o filho nos braços, ela será transformada, ela encontrará com o Senhor, e os dias maus passarão. Pai, essa mulher triste na sua casa, chorando, angustiada, vivendo desanimada esses dias, Pai, sem saber o porquê, tanta indisposição, até mesmo para sair da cama. Deus, eu acredito que esses dias logo passarão. Tu és o grande e poderoso Deus que vai socorrer o teu povo. Foi Davi quem disse aqui, Pai, que o Senhor vai socorrer o seu povo. E quando passarem pelo julgamento, não serão condenados. Pai, obrigado por termos essa garantia, Deus, que a alegria do ímpio vai passar, e a tristeza e a angústia dos justos, muitas vezes aqui nessa terra, que o fere, que o angustia, também vai passar. Nós temos essa certeza, Pai, que tudo passará, tanto o aperto, a angústia, a dor do justo,
quanto a euforia e a alegria do ímpio. Tudo vai passar. Portanto, Deus, ser conosco e continua nos motivando nessa caminhada. Fala nos nossos corações, Pai, venha ser o nosso refúgio, Pai, que depois desse culto os ânimos possam ser restaurados, que qualquer sintoma depressivo, Senhor, que até o término desse culto não haja mais nesse coração, não haja mais nessa vida, Pai, tira esse sentimento ruim, Pai, esse sentimento desanimado para a vida, para o lar, para o cristianismo, ajuda, socorre essa alma aflita, Senhor. Tu és Deus que pode reanimar. No nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, acenda a luz mais uma vez para essa pessoa e não a deixa, Senhor, encantoada em um cantinho escuro. Que haja luz nesse momento para que ele se alegre, para que ela se alegre, para que se levante, para que se refaça. Eu não sei por quem estou orando, Pai, mas eu estou pedindo por essa alma angustiada, que a Tua palavra a ajude e a socorra, e o diabo mais uma vez seja envergonhado e derrotado, Pai. Conceda vitória para a Tua filha, Senhor. No nome de Jesus Cristo, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Tem hora que nos vem uns sentimentos assim no coração e a gente só pede a Deus que venha fazer aquilo que é necessário, aquilo que nós precisamos para nunca desanimarmos, de continuarmos batalhando, como disse São Judas, irmão do Senhor. Ele disse: batalhai pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós admitimos que, às vezes, possam vir dias maus, dias tão difíceis, que você começa a perder a força, o estímulo para continuar batalhando. Mas há sempre um socorro bem presente na hora da angústia. Receba isso aí no seu lar. O socorro bem presente na hora da angústia, como disse o Senhor. Eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Para que você entenda que, por mais frágil, por mais lutas, por mais batalhas que você tenha passado ou esteja passando, entenda isso, que os tesouros do iníquo, a riqueza, a alegria, como acabei de orar aqui e ler na Bíblia, de nada lhe aproveitará. Isso está também em Provérbios. Você aí em casa, vamos fazer um culto bem sóbrio, bem racional aqui, lendo a Bíblia, crescendo em família. Gostaria muito que vocês fizessem isso em casa, pais, filhos. Vamos tomar essa reunião nessa noite como um culto familiar, um culto doméstico. Abra a Bíblia aí. Estou esperando em Provérbios, capítulo 10, versículo de número 2, aqui especialmente. Nós vamos ver Davi falando sobre alguns assuntos assim familiares, que o cristão às vezes tem que passar por eles. Provérbios 10, verso 2, Davi disse, Salomão, Provérbios 10, verso 1, Provérbios de Salomão, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Que coisa, hein? Os tesouros da impiedade ou do ímpio, está vendo? Do iníquo, do transgressor. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Aí ele diz, o Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O ímpio ele rejeita, repugna,
repele a palavra, a vontade de Deus. Então você vê aqui que os tesouros do iníquo, aquilo que ele tem por valioso, por precioso, a Bíblia diz, de nada aproveitarão. Provérbios 10, 2. Mas a justiça é que livrará da morte. Por isso que vale a pena você lutar. Continue lutando, mulher, para ser essa mulher justa, que teme a Deus, respeita a Deus. Nunca deixe o diabo colocar na sua cabeça que o caráter, a justiça, a pureza já não vale mais a pena. Nunca deixe o inimigo pôr na sua mente que você está perdendo o seu tempo. Não. Se ele põe isso na sua mente, ele te vence. Então tenha em mente que os tesouros, as riquezas, aquilo que o ímpio tem por valioso, não aproveita para nada, diz a Bíblia. Mas a justiça livra da morte. E nós sabemos que morte é a separação de Deus. Então a justiça, não a nossa própria justiça, muito embora Jesus disse que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus, quer dizer, os fariseus que eram justos por fora, pelo menos por fora, porque Jesus chamou eles de sepulcros caiados, puros, limpos, justos por fora, mas o coração estava negro, escuro, pintado de preto ali dentro, trevas do lado de dentro, prato, copo limpo por fora, sujo por dentro. Mas aquela moral, aquela pureza que eles tinham no exterior, do lado de fora, Jesus disse que a nossa deveria exceder a deles. Então não pode faltar esse esforço diante do marido, da esposa, da igreja, da sociedade, para manter essa justiça que Jesus disse que deveria ir além da dos fariseus. Além, porque a dos fariseus era só pelo lado de fora. E a nossa tem que ser pelo lado de fora e pelo lado de dentro. Por isso que Jesus disse, vocês têm que exceder. Eles estão brilhando por fora e escuros por dentro. Vocês têm que brilhar por fora como os fariseus brilharam por fora, mas eu quero que vocês tenham luz também por dentro, brilhe por dentro, brilhe também em vossos corações. Então, essa justiça, não só exterior, mas exterior também, e essa justiça interior, que é luz, nós devemos praticá-la, porque ela livra, disse Provérbios 10, 2, da morte. Então, o justo, ele sabe que há uma morte, há uma destruição que é eminente. Interessante quando as pessoas dizem assim, não há tal coisa como juízo, não há tal coisa como uma morte, uma destruição. Olha, se você observou aqui, ó, com cuidado o texto que nós lemos da Bíblia, do Salmo 37, você percebeu que a Bíblia diz que o ímpio vai desaparecer da terra, vai ser desarraigado da terra. Você percebeu que a Bíblia diz que haverá tempos também ali de fome, e que o justo se fartaria mesmo em tempo de fome, nesse tempo de calamidades, que são juízos que visitarão a terra. Então, o justo, ninguém melhor do que o justo, aquele que está buscando todo dia ali na palavra, ninguém melhor do que ele, para saber que o juízo é eminente, que a destruição dos sistemas mundiais, isso aí já é certa, foi dada na palavra por certa. Quer ver? Eu acho muito interessante, já citei várias vezes em programas evangelísticos, mas nunca é demais. Ezequiel, abram aí, Igreja do Lar, Ezequiel, capítulo de número 7, por exemplo. São textos, profecias, às vezes até um tanto assustadoras, mas realistas. Que o justo, a Bíblia diz que ele vai escapar destas profecias, desses dias difíceis. Ezequiel, capítulo 7, verso 1, o cabeçalho já diz, o fim vem, já começa assim, que muitos não acreditam. Versículo 7 diz, depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, e tu, ó filho do homem,
Assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem, agora abrange tudo, viu? Não só Israel, sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. 5. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem. Veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, a violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu arruído, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra, não se alegre, o que vende, não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão dele, porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu. Ainda que esteja entre os viventes, porque a visão não tornará para trás sobre toda a sua multidão, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Enfim, o texto inteiro é falando de um dia mau. E aí você vai em Malaquias, a Bíblia diz que vem o dia do Senhor ardendo como fogo. Aí você vai em Apocalipse 6, a Bíblia diz que o 6º selo, a grande tribulação, é aberta com grande tremor de terra, onde montes e ilhas serão removidos e tudo o que puder despencar, despencará. E então um período tal de angústia e de aflição, que a Bíblia diz que nunca em tempo algum já existiu sobre a terra, está para vir um dia. Quer dizer, o justo, o ímpio, às vezes ele dá uma risada e diz assim: nós acabamos, nós é que vamos à sepultura. Não, o mundo ficará intacto. Olha, o mundo não vai ser aniquilado e deixar de existir, mas ele vai passar por uma transformação, uma metamorfose muito grande, irmãos. Ele vai passar por uma purificação, como diz o nosso mensageiro, como Deus faz com nossas vidas, Ele também faz com o mundo. Ele já batizou o mundo no dilúvio, Ele já santificou o mundo quando derramou o sangue de Jesus na terra, e agora Ele tem que batizar com fogo. Não foi o que disse João? Após mim vem outro que batizará com o Espírito Santo, ou com o Espírito e fogo. Quer dizer, é o crente já batizado nas águas, santificado pelo sangue, e depois recebe o fogo de Deus na sua vida. Para quê? Para queimar as impurezas, remover as impurezas. Nada melhor do que o fogo para poder purificar. Então há um dia aí que é um dia terrível. O fogo eliminará as impurezas. Transgressores e ímpios, porque a Bíblia diz, os que praticam a soberba, os ímpios, Malaquias capítulo 4, serão abrasados, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte
de maneira que não lhes restará nem raiz e nem ramo. Então o fogo virá para isto, para eliminar as impurezas. Por isso, é um prejuízo muito grande ser ímpio, ser transgressor, porque o fogo vai vir para queimar, para estipar da terra estas coisas. Então nós estamos vivendo dentro de um cosmo, dentro de uma ordem social, que nós sabemos que logo, logo terá que passar. O justo sabe disso, o juízo está às portas, a destruição dos sistemas mundiais. Isto já foi dado por certo dentro da Bíblia, e quando Deus fala, ninguém faz o Senhor voltar atrás. A palavra dele já foi proferida, já foi estabelecida. E Deus, como pregou o profeta, não muda o seu parecer acerca da sua palavra. Não foi em vão que foi pregado o mundo caindo em pedaços. Em pedaços, ele já está caindo moralmente, financeiramente, politicamente, espiritualmente, e de todas as maneiras que você puder pensar no cosmos, nos sistemas que regem a humanidade, o mundo já está caindo aos seus pedaços. Agora, um dia destes, a sua estrutura também vai passar por essa purificação. Então é certo que o mundo moral, o mundo político, o mundo financeiro está assim, e cedo ou tarde, irmão, isso tudo que foi profetizado, já lemos aqui no Salmo 37, só o Salmo 37 já deveria fazer o homem que não serve a Deus tremer em suas bases e dizer: Senhor, não me deixa ser ímpio. A palavra do Senhor é muito dura, é muito cheia de juízos, é muito cheia de punições, vamos dizer assim, para quem é declaradamente transgressor e ímpio. O Salmo 37 já é uma profecia acerca do futuro do ímpio e do futuro daquele que é justo, daquele que tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. A Bíblia diz: os ímpios serão arrancados da terra. Gente, já pensou nisto? Quando a Bíblia diz em Mateus 15:13 assim, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Lembra da visão do semeador? Um veio semeando o joio, o trigo, e logo atrás veio outro semeando o joio. Quer dizer, há uma semente na terra que não foi Deus quem plantou essa semente na terra. E a Bíblia diz em Mateus 15:13, essa semente que o Pai Celestial não plantou será arrancada. Abra aí em Provérbios, capítulo de número 2, versículo 21. Provérbios, capítulo 2, verso 21. Você vai ver exatamente isso que eu acabei de dizer. A Bíblia falando acerca dessa semente que logo terá que ser desarraigada da terra. Provérbios, capítulo 2, verso de número 21. O joio e o trigo, as duas sementes, o ímpio e o justo, eles sempre aparecerão aqui juntos na Bíblia. Olha para vocês verem que coisa. Aqui agora falando do joio, falando do ímpio. A Bíblia diz, vamos recapitular, vamos voltar um pouquinho aqui, A Bíblia diz aqui no versículo de número 9, diz aqui, Provérbios 2, 9. Então entenderás justiça, e juízo, e equidade, e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave a tua alma. Eu disse que estão sempre juntos, né? Jesus e Judas, o joio e o trigo, sempre juntos, a boa semente e a má semente, está vendo? Agora está falando da boa. Versículo 10, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave a tua alma. Esse é o justo. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Quer dizer, o justo será o quê? Conservado. Versículo 12, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, olha o ímpio aí, olha o joelho aí, para andarem pelos caminhos das trevas
que se alegram de mal fazer e folgam com a perversidade dos maus, gosta de coisa errada, cujos caminhos são tortuosos e desviadas as suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Mulher adúltera agora. Para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela. Esse que é o foco, olha, os retos habitarão na terra, os sinceros vão permanecer na terra. Mas e os ímpios, irmãos? Os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Aí vem o desespero: filho meu, não te esqueça da minha lei, o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Um pai aconselhando seus filhos e dizendo: meu filho, seja justo pelo amor de Deus, não seja injusto, não vá pelo caminho da mulher adúltera, não vá pelo caminho dos comilões e beberrões, não vá pelo caminho da impiedade, não vá pelo caminho dos transgressores. Não faça isso, meu filho, porque Deus já disse que vai remover, arrancar da terra transgressores ímpios. Que pregação de Salomão, dizendo: meu filho, não esqueça da palavra, o teu coração guarda a palavra. Meu filho, isso vai aumentar os teus dias na terra, vai aumentar até os teus anos de vida. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, atente para a benignidade e a fidelidade de Deus, porque vale a pena atentar para a bondade e o amor e a fidelidade de Deus. E ele disse assim, atas ao teu pescoço, escreve nas tábuas do teu coração. Não deixa a palavra, não deixa a justiça, não deixa esse viver santificado, rendido a Deus, ainda que te custe dor, tristeza, renúncia muitas vezes, hoje. Mas segura firme nisto. Ei, igreja do Senhor Jesus, segura firme nisto. É mulher, homem angustiado, segura firme nisto. Mantenha a justiça de Deus, a benignidade, a fidelidade do Senhor no teu coração um pouco mais. Até porque já está chegando essa hora final do ímpio ser desarraigado, arrancado, e o justo permanecer na terra. Confia no Senhor, verso 5 de Provérbios 3. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não ande pelo teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Se você reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, Ele vai endireitar os seus caminhos tortos. Ele vai te ajudar em suas debilidades. Ele vai te ajudar para que tu não sejas visto, considerado um ímpio transgressor, mas sejas visto e considerado um justo obediente. Reconhece a Deus em teus caminhos, que Ele vai endireitar, é Ele que nos endireita, mas temos que reconhecer que a fidelidade a Ele e dEle é fundamental na nossa vida, não dá para viver sem Ele. Não seja sábio aos teus olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Então lembra disso. Provérbios 2, verso 21 e 22. Os retos habitarão na terra e os sinceros permanecerão nela.
Mas o ímpio será arrancado da terra. Se ele será arrancado da terra, onde ele será lançado? A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse: no lago que arde com fogo e enxofre. Que coisa forte, né? Os aleivosos, diz a Bíblia, serão o que? Exterminados. Aí nós vamos agora lá no livro de Mateus, capítulo 25, e aí você vai ver que não vale a pena ser servo infiel, negligente, e que vale a pena você manter fidelidade. Fala para Deus, você que está fraco, você que não está dando conta mais, como diz o ditado, de segurar a pressão, de manter o estandarte do cristianismo na sua casa e na sua vida, tremulando bem alto. Segura as pontas mais um pouco, até porque não falta muito tempo mais. A história diz, a política diz, a economia diz, a frieza espiritual diz, a profecia diz, não falta muito tempo mais. Então aguenta mais um pouco, suporta mais um pouco. Mateus capítulo 25, eu gosto muito desse texto, capítulo 25, versículo 24, né? Mateus capítulo 24, versículo 45, é uma coisa interessante, diz assim, ó: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Quem é esse servo fiel e prudente? Quem é esse servo que vai manter-se justo perante Deus? Quem é este? Verso 46, bem-aventurado, olha aí, feliz, bem-aventurado, é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Oh Deus, mantenha-nos sendo servos fiéis, Senhor, na Tua casa, durante todo o tempo, para que quando o Senhor vier, não nos encontrar desviados, frios, fracos na fé e na caminhada, não nos encontrar revoltosos. Permita-nos nos posicionarmos hoje e sempre. Eu não quero ser cristão só até hoje, ou só até casar os meus filhos, ou só até levantar os meus netos em meus braços. Eu quero ser fiel, ser encontrado servindo até o dia que o meu Senhor voltar para me buscar. Por quê? Porque quem não mantém essa perseverança, essa persistência até o fim, perde a sua coroa. Quantos já perderam a coroa da vida, a recompensa da vida eterna? Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim, versículo 47, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Sabe quais são os bens do Senhor? A terra. Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Isto é de Deus, a terra, as galáxias, o universo, tudo que é criação, tudo isto é de Deus. E a Bíblia diz, aquele que Deus encontrar fiel, Deus o colocará sobre os seus bens. E Davi disse assim, ó, ou melhor, Salomão disse assim, ó, em Provérbios 2, verso 21, os retos herdarão a terra, os justos permanecerão nela. E aqui a Bíblia diz que Deus colocará sobre os seus bens. Quais bens? A terra e tudo que nela há. Deus colocará o servo a quem ele encontrar servindo com fidelidade. Então vamos pedir a Deus nessa noite, Senhor, permita essa igreja noiva ser forte, permita ela ser persistente, permita ela não parar, permita ela não retroceder, Senhor. Se vier dias maus, dias difíceis, dias de luta e tentação, esforça a nossa coragem. Queremos terminar bem, não queremos só começar bem, ou fazer a metade da caminhada bem, nós queremos terminar bem a nossa caminhada, porque bem-aventurado é o servo que o Senhor encontrar, quando ele vier, o servindo tão bem como quando começou. O casamento hoje, depois de 20, 30 anos, para quem ama e sabe que é casamento feito por Deus, tem que ser melhor do que quando começou, porque já aprendeu, já conviveu, já conheceu, porque agora desenvolveu mais dependência, mais afinidade um pelo outro, e aí
quem realmente tem um casamento dado por Deus, construído às bases do amor. Olha, ele diz assim, ó, meu casamento hoje é melhor do que quando eu comecei. Assim tem que ser a vida do cristão. Nossos anos de caminhada, irmão, hoje tem que ser melhor do que ontem. Por isso que a Bíblia diz, não diga que o teu ontem foi melhor do que hoje, porque sem sabedoria dirias isto. Senhor, faze-me um crente melhor hoje do que eu fui ontem, Pai. Faze-me mais fiel hoje do que eu fui ontem. Isso é andar na contramão do mundo. O mundo perdendo o temor, o respeito e o amor. E a igreja cada dia respeitando mais, amando mais, se entregando mais. Por quê? Porque o casamento se aproxima. A hora se aproxima. Verso 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu senhor tarde virá, crentes desanimados, crentes frustrados, o meu senhor tarde virá, verso 49, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os bêbados, perdeu a justiça, agora é ímpio, agora é transgressor, perdeu o temor, agora faz o que não fazia antes, perdeu a paciência de esperar. Não perca a paciência de esperar. Mantenha-te cristão mesmo no teu lar. Mantenha-te eleito mesmo distante da igreja e dos olhos do ministério. Mantenha-te cristão mesmo tendo que esperar o tempo que for necessário. Porque senão começa a fazer loucuras. Não pode ser assim. Verso 50, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, pega de surpresa, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Olha, irmão, a herança do servo, do crente, que ao longo da caminhada perde o seu temor, a sua justiça, sua dedicação, a sua fidelidade, ele vai herdar não com o justo, mas com os hipócritas. E quem na Bíblia foi chamado de hipócrita? Vocês se lembram? Mateus 23, foi tema da semana passada, fariseus, hipócritas. Dais o dízimo de tudo, do cominho, do endro, e disso, e daquilo outro, e da hortelã, e do trigo, e da cevada, dais o dízimo de tudo. Deveis fazer essas coisas, disse Jesus, mas sem omitir as outras. E Jesus olhou para os fariseus e disse, fariseus, hipócritas, vocês colocam um fardo pesado nas costas do povo e não põem o dedo para carregar. Fariseus, hipócritas, vocês admitem que vossos pais mataram os profetas, hoje vocês limpam as tumbas deles, exumeram os cadáveres deles. Hoje vocês os canonizam, os põem em um rio para descer correnteza abaixo e os chamam de santo. Jesus aqui disse que o cristão, que o servo, que no meio do caminho desviar, vai herdar junto com os hipócritas fariseus. Que Deus tenha compaixão de nós e dar-me força, Senhor, como cantávamos aquele velho hino, dar-me força, Senhor, pois eu quero passar o meu Jordão. Dá-me força, Senhor, eu não quero ficar antes do Jordão, eu quero ir além do Jordão, eu quero tomar posse da minha terra, eu não quero parar no deserto, eu não quero morrer no meio da caminhada, eu quero concluir a minha jornada cristã. Se até aqui cheguei, eu quero caminhar o restante da caminhada. Que Deus nos ajude, porque ali diz a Bíblia, haverá pranto e ranger de dentes. Então este é o caminho do ímpio, desarraigado. Este é o caminho do ímpio, herdar com os fariseus. Este é o caminho do ímpio, você viu Ezequiel 7, ser assolado pelo fim. Mas o caminho do justo é tão diferente, irmãos. Por isso que se você tem revelação, tem certeza, convicção, que teve uma experiência com Deus, se você é revelado, você aí na sua casa, e sabe que não foi homem que te trouxe para essa mensagem, mas foi Deus que te trouxe para essa mensagem,
Você sabe que não foi o fulano, o ciclano, o beltrano que te colocou, te plantou nesse corpo chamado noiva, chamado igreja do Senhor. Colossenses 1:24. Se você tem revelação que foi o Espírito que te trouxe, foi o Pai que te trouxe, que te plantou aqui, que te deu arrependimento, justificação pela fé. Se tens revelação que teve uma experiência com o Calvário, com o sangue, que recebeu o Espírito Santo, olha, se você tem essa revelação, você não tem por que temer. Não, porque a bênção está sobre a semente justa e a sua descendência. A Bíblia diz: vai vir a fome, mas o justo vai fartar de tanto comer. Vai vir o aperto, mas Deus o socorrerá. E porque tão encarecidamente me amou e guardou o meu nome, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. O justo tem que ter esse descanso na sua vida. Ele tem que ter essa revelação de que a bênção do Senhor está sobre a sua cabeça. Sabe o que significa, irmão, bênção sobre a cabeça? Isso é demais. Abra aí Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10, fala um pouquinho disto. Provérbios, capítulo de número 10. Vamos tomar ali o versículo de número 6, Provérbios 10, verso 6. Não vamos ser preguiçosos, irmãos. Aí em casa é culto como aqui na igreja. Vamos trabalhar juntos, que assim Deus nos abençoa juntos. Eu diria para você agora, mesmo à distância, deixa Deus pôr a mão na sua cabeça aí. Eu disse que a bênção do Senhor, meu Deus do céu, está sobre a tua cabeça, ó justo. Se há um justo doente aí em casa, deixa a mão do Senhor tocar em tua cabeça. Se há uma criança aí doente em casa, põe a mão sobre a cabeça dele. Diga: eu ouvi nessa noite que a bênção do Senhor está sobre a minha cabeça. Se entrarmos no mesmo Espírito e seguirmos a linha do Espírito Santo, irmão, o Deus de maravilha, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele cura aqui, Ele cura na vizinhança, Ele visita a tua casa. Deus não está preso, a palavra segue livremente, curando, libertando, abençoando. Provérbios 10, versículo de número 6, olha que coisa rica, irmãos. Diz assim, ó: bênção há sobre a cabeça de quem? Do justo. Ei, glória a Deus! É tão ruim uma pessoa sem bênção sobre a sua cabeça. É filho desajuizado, é marido desajuizado, é crente desajuizado, é pregador desajuizado, é governo desajuizado, é autoridade desajuizada, porque não há bênção sobre tua cabeça. Mas quando há bênção sobre nossa cabeça, aleluias, bênção há sobre a cabeça dos justos. Eu não sei, irmãos, mas eu diria: Senhor, põe a tua mão sobre a minha cabeça nessa noite. Alguém aí no lar poderia levantar a mãozinha e dizer: põe você mesmo a mão na sua cabeça e diga: Senhor, põe a mão sobre a minha cabeça, Pai. Tua mão na minha cabeça pode me libertar. Tua mão sobre a minha cabeça pode me curar. Tua mão sobre a minha cabeça pode me ressuscitar. Põe a mão sobre a minha cabeça. A mão de Deus na tua cabeça tira esse pensamento de suicídio, de morte. A mão de Deus na tua cabeça tira esse pensamento de divórcio. A mão de Deus sobre a sua cabeça tira esse pensamento de querer parar, que não vale a pena servir a Deus. Deixa Deus pôr a mão na tua cabeça. Aleluia. Por isso diz a Bíblia: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porque quando fazemos isto, aquilo representa não as mãos de um miserável pecador,
mas representa as mãos de Jesus no lugar das mãos daquele pobre pecador. O que impõe as mãos na cabeça é tão necessitado quanto os que estão recebendo a imposição de mão. O homem que impõe as mãos também precisa, mas ali ele está representando as mãos de Jesus. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Boca violenta consegue matar, doer, ferir corações, consegue dilacerar. Quando abre a boca é um grande golpeador. Consegue dilacerar um espírito, consegue em segundos destruir a alegria, consegue desmanchar a felicidade, consegue distanciar os amigos, consegue dividir a família, consegue dividir uma igreja. É boca violenta, dilacera mesmo. E aí vem o versículo 7. A memória do justo é o quê? Abençoada. Mas o nome dos ímpios o quê? Apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco, paurador, será transtornado. Já viu a Bíblia dizendo que Janes e Jambres, eles se levantariam nos últimos dias, invadiriam a casa das viúvas. Viúva é a igreja que não tem marido, igreja que não tem cabeça, crente que não tem pastor. Invadiriam a casa das viúvas, das igrejas. E a Bíblia diz que eles fariam o quê? Eles transtornariam casas inteiras, congregações inteiras. O ímpio, como diz aqui a própria Bíblia, ele é transtornado. E o transtornado consegue transtornar. Quem anda em sinceridade, versículo de número 9, olha que riqueza. Quem anda em sinceridade, anda seguro. Ei, igreja de Jesus, fala para Jesus aí: Senhor, me ajuda a ser mais sincero. Irmãos, não é tempo mais de nós brincarmos com Deus. Não é tempo de brincar de igreja. Nunca foi, especialmente hoje. Se nunca foi, que dirá hoje? Que dirá hoje? Nunca foi tempo de estar magoado com um irmão e uma irmã. Que dirá hoje em tempos de pandemia? Nunca foi tempo de ter coração endurecido, que não se rende, não se quebra, não se dedica, não se desmancha, não se rende, não cede. Não busca Deus, não busca o Espírito, não dá lugar para Deus durante o seu dia. Nunca foi tempo de viver assim, mas especialmente hoje. Seja sincero com Deus. Por quê? Versículo 9. Quem anda em sinceridade, anda o quê? Seguro. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Está vendo? Será conhecido. O que acena com os olhos dá dores. E os tolos, e o tolo de lábios será transtornado. Mas a boca do justo é manancial de vida. Esse é o justo. Está vendo, gente? Como que o justo é conhecido? A boca do justo é o quê? Manancial de vida. Justo é água. Justo refresca, justo pacifica, justo não põe lenha na fogueira, justo não fica dizendo: separa mesmo, minha filha, vai embora mesmo, tu és muito boba suportar esse marido, separa mesmo, meu filho, tu é muito bobo suportar essa mulher. Não. Minha filha, não dá ideia.
Que é isto? A boca do justo é manancial de vida. Justo tem cura, justo tem reconciliação, justo tem perdão, justo sacia a sede. A pessoa vem para ti desabafar, ela está com sede de uma palavra, não de tomar fel, não de tomar um veneno para terminar de azedar a vida e enredar por caminhos tortuosos. Precisa do contrapeso, da balança, precisa do choque, do oposto. A boca do justo é manancial de vida. Que as pessoas dizem assim: meu Deus, é quando ele abre a boca. Meu Deus, quando ela abre a boca. Ai, meu coração. Um filho uma vez me disse assim, sabe: pastor, quando eu chego na minha casa, às vezes minha cabeça a mil, nervoso. Passei uma fase doente, e toda vez que eu chegava quase que sem cabeça em casa, em tempo de fazer uma loucura, ele disse assim, ó, minha mãe pacificava e dizia, vamos orar? Vamos ouvir uma mensagem juntos, meu filho? Calma, não tome essa atitude agora não, vamos orar primeiro, vamos assistir um culto primeiro, vamos ouvir um louvor primeiro. Manancial de vida. Coluna de casa, conduta, atitude, que não deixa o teto da casa vir abaixo. Se todo mundo entendesse que ele pode reparar uma brecha do muro. Se todos entendessem que ele pode pegar uma colher e colocar um tijolo, não na destruição, na reconstrução do templo. Se entendesse que tem uma boa obra, uma boa atitude, uma boa conduta, um bom testemunho para cada um dar. Todos podem contribuir, ser esse justo que sua boca é um manancial de vida. Mas aqui diz assim, irmão, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio, versículo 11, Provérbios 10. O ódio excita contendas. Pessoas que carregam o vírus do ódio excitam. O que é excitar? Provocar, levantar, despertar, estimular. O coração odioso sabe estimular uma inimizade, sabe estimular uma contenda, sabe estimular uma separação, sabe estimular. Está denunciada de todos os jeitos, pelo Urim e Tumim, a luz de Deus que brilha. O ódio excita contendas, mas o amor, o que ele faz? Cobre todas as transgressões. O que é cobrir? Ser conivente? Aceitar? Não ser difamador, caluniador, não usar a transgressão como água, como combustível, como alimento, não usar a transgressão como degrauzinho, escadinha para subir, porque tem gente que para subir precisa da desgraça de outro, precisa da transgressão de outro, mas o justo não é assim. O justo, se precisar dele pisar num degrau de transgressão, de falha para crescer, subir, irmão, ele fala assim, eu prefiro ficar aqui, do meu tamanho, na minha estatura, na minha posição. Se for para subir dessa maneira aleivosa, estúpida, grosseira, eu não quero. Se for para crescer como Labão, eu não vou dizer como Jacó, porque Jacó tinha a mão do Senhor, a bênção do Senhor. Mas se for para crescer como Labão, em vez de dar Raquel, deu Leia, e só depois de mais 7 anos que entregou Raquel, e depois ainda segurou Jacó mais 7 anos, querendo crescer mais, porque ele disse assim, Jacó, não vai embora, porque por amor a ti eu cresci. E Jacó disse, tu sabes que o Senhor te abençoou pelo trabalho das minhas mãos. Labão sabia, mas o tempo inteiro querendo passar a perna em Jacó. Sabe o que Jacó disse? Falou assim, por 10 vezes tu mudastes o meu salário, Labão. O tempo inteiro querendo me dar a rasteira, mas o Senhor guardou o meu caminho, guardou a minha prosperidade, porque se o Senhor não guardasse,
Eu vim com uma mão atrás, outra na frente, e voltaria pior. Vim com uma mão e atrás, outra na frente, mas tinha uma tenda para morar, roupa para vestir, uns cabritos para comer. Se dependesse de ti, eu voltava sem tenda e sem roupa. Ai, Jesus, a Bíblia é muito rica, irmãos. A Bíblia tem muita coisa boa aqui dentro para nós. O ódio excita contendas. Um marido odioso, uma esposa odiosa. Irmãos, eu não estou lançando sombra sobre ninguém, mas sejam mais sábios e tenham visão. Um pastor odioso, que ainda que tenha aparência angelical, palavras angelicais, mas se ali dentro ele estiver contaminado com o vírus do ódio, porque um passado lhe contaminou, o seu ódio vai sempre catequizar contenda, entende? Sempre vai colocar um contra o outro, sempre vai impregnar pensamentos manchosos e absurdos na mente das pessoas, contra um povo, ou contra uma igreja, ou contra um líder espiritual. Saia disto. O justo é diferente, sua boca não é odiosa, não dissemina essas coisas. A boca do justo é manancial de vida, de cura, de salvação, de libertação. Como eu vi num quadro uma vez, se tu não tens com que curar a ferida, não mexa naquela ferida. Para abrir mais, só para ver o ferido dizer, ai, mais alto. Não, o ódio excita contendas, mas o amor cobre as transgressões. Nos lábios do sábio, versículo 3, se acha sabedoria. Aleluias. Mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Então, irmãos, a igreja, o eleito, tem que ter entendimento. Se tivermos entendimento, a vara nunca será para as nossas costas. Está vendo? A vara nunca será para as nossas costas. Minha oração nessa noite é: Deus, dá-nos sabedoria e que as mãos do Senhor estejam sobre a nossa cabeça. Se tu colocares as mãos sobre nossa cabeça, é como Balaque mandando Balaão amaldiçoar Israel, e a língua de Balaão enrolando, e ele, ao invés de amaldiçoar, abençoou. E então Balaque disse: não te mandei amaldiçoar? Por que abençoastes? Ele disse: eu tentei amaldiçoar, mas como amaldiçoar aquilo que Deus pôs a mão? Amaldiçoar o que Deus abençoou? Não tem como, se Deus pôs a mão, amém. Mas se Deus também não pôs, o mundo inteiro pode colocar. Todos os pregadores podem colocar. Se Deus não pôs, nada resolverá. O que Deus abençoou, está abençoado. O que Deus amaldiçoou, está amaldiçoado. E ninguém mudará o curso daquilo que Deus programou. Seja justo para permanecer para sempre com esta terra como a sua herança. Seja justo para não ser desarraigado com o ímpio, para não desaparecer como a fumaça, para não desaparecer como aquela árvore, aquela flor, Jó capítulo 14, que nasce de manhã e à tarde está seca caindo. Para não desaparecer como aquele tronco de uma árvore podre, que logo está descendo água abaixo. Que Deus nos guarde. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tu abençoastes, Pai, a Abraão, e Abraão abençoou a Jacó, abençoou a Isaque. E Isaque, na presciência divina, o Senhor já sabia que ele não podia abençoar Esaú, mas era Jacó mesmo. Pai, o Senhor amou a Jacó. Abraão abençoou Isaque. Isaque levou a bênção do seu pai Abraão para o seu filho Jacó. E Jacó levou a bênção do seu avô Abraão
seu pai Isaque, para os seus filhos, Senhor. E ali eles formaram aquelas 12 tribos de Israel. Abraão, Isaque, Jacó, José. Deu até uma capa, uma roupa diferente para ele vestir. E independente das circunstâncias difíceis da vida dele, meu Deus, em tudo ele foi abençoado. Isaque teve inimigos, teve ismaelitas no seu pé, mas foi abençoado. Jacó teve Labão aos seus pés, mas a tua mão cuidou dele em toda a caminhada. José foi perseguido, vendido ao Egito, e até no cárcere ele foi parar. Mas, Pai, a palavra do Senhor disse que o Senhor era com ele. Onde ele ia, tudo abria, prosperava. Quando chegou no cárcere, Pai, ele era justo, a mão do Senhor estava sobre ele. No cárcere, os carcereiros nem se preocuparam mais com as questões administrativas. O preso virou o administrador daquela cadeia, porque a tua mão estava com ele. Pai, dali ele se tornou o governador de todo o Egito, porque a tua mão estava com ele. Pai, deixe-me ser um homem abençoado, para onde entrar a tua bênção entrar. Deixe-nos ser uma igreja abençoada. Deixe esses irmãos em seus lares serem crentes abençoados, Pai. Até Faraó viu que José era abençoado. Pai, até o carcereiro mor, chefe, ali viu que José era abençoado. Até Labão viu que Jacó era abençoado, Pai. Labão disse: o Senhor me abençoou por amor a ti. Pai, o justo irradia bênçãos. O justo é esse manancial. O justo é essa sabedoria. O justo será diferenciado do ímpio. O abençoado daquele que carrega a marca de Caim, a marca da maldição. Pai, permita-nos ser ricamente abençoados. Em nome de Jesus Cristo, eu confesso com a igreja, Pai, que aquele dia no Calvário, a tua mão, Senhor, foi posta sobre nós. Aquele dia lá na cruz do Calvário, Pai, a tua mão encostou na nossa cabeça e o Senhor despedaçou, quebrou todas as maldições. No nome de Jesus Cristo, Pai. Eis aqui, como disse Paulo, que nós somos abençoados no Senhor, desde antes da fundação do mundo. Obrigado por isso. Que a Neuza de São Paulo, que pede oração pela sua família, veja isso. Veja a tua graça, a tua misericórdia e teu amor sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, é a nossa oração por todos que estão na conexão, por toda a tua noiva, por todo esse povo que luta, batalha para serem justos diante dos olhos do Senhor. Se temos falhado contra ti, perdoa-nos, cubra-nos com o teu sangue e ajuda-nos que amanhã, Pai, possamos ser melhores do que hoje. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, abençoe os vossos corações. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Nos dê a honra, o privilégio de ter você cultuando conosco, assistindo os nossos cultos. Ficamos honrados em saber que alguém está sendo abençoado juntamente conosco. Em torno disto, da palavra, nós não temos muita coisa. Estamos como Pedro e João na porta do templo chamado Formosa. Não temos prata e não temos ouro, mas o que temos nós estamos repartindo. Tudo o que temos é isto: desejo de cantar, desejo de orar e desejo de pregar. E espero que isso represente bênçãos para a sua vida. E eu não digo isso para dramatizar. Creio eu que nesta noite Deus tenha libertado. Creio eu que nessa noite Deus abençoou. E creio que Deus curou uma irmã muito em especial,
que estava angustiada no seu coração, bem no início do nosso culto. Deus abençoe